Amado Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês. Vamos, nesta noite, irmãos, meditar. Hoje o nosso assunto é um assunto um pouco meio, parece triste, né? Mas é como disse o paciente que foi à farmácia para tomar a injeção. E lá, quando ele tomou a injeção ali, ele disse, mas esta doeu muito. Aí o farmacêutico disse, mas é que você precisava. Vocês que estão aqui, muitas vezes não vão precisar dessa mensagem, mas essa mensagem ela vai para o ar, ela vai falar com muita gente que às vezes precisa dela. Só que aquilo que aparentemente é ruim para nós pode ser bom. Porque a natureza humana, ela muitas vezes se acha mais favorável, regozija mais fácil com as coisas que lhes prejudicam, principalmente no que nós vamos falar hoje, no tocante à salvação. Mas não é à toa que um Deus morre para a salvação da humanidade. Então, nosso assunto será este: a maior decepção para muitos na vinda de Jesus Cristo. E eu estava até procurando um antônimo para essa palavra decepção, mas eu procurando a própria palavra eu encontrei o antônimo, né? Então eu fiz questão até de copiar aqui, né? A palavra decepção é o sentimento de tristeza, de fatos ocorridos inesperado. Sendo assim, o antônimo de decepção seria alegria. Se é decepção, sentimento de tristeza por algo inesperado que acontece, então o antônimo seria alegria. Por ato não inesperado, mas ato de esperança. Inclusive, nós sabemos que o escritor dos Hebreus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas prova daquelas que não se vê. Né? Então nós vamos meditar nesta noite aqui sobre a palavra do Senhor nosso Deus, que eu li aqui a princípio. Percorria Jesus algumas regiões ali da Judéia. Ele passou por algumas cidades e aldeias e direcionado indo para Jerusalém. E no decorrer desse percurso que ele estava fazendo, chegou uma pessoa até ele e fez-lhe uma pergunta: Senhor, são poucos que se salvam? Olha bem que pergunta. E Jesus então deu-lhe a sua resposta: olha, porfiai a entrar pela porta estreita. Quando nós meditamos nessa porta estreita, é aquela porta que todos precisariam de entrar nela para poder se salvar. Mas essa porta estreita, ela é rejeitada por muitas pessoas e aceita por poucas. Porta estreita significa dificuldade. Então, veja bem, significa alguém
tais, mudanças tais que precisam enquadrar na Bíblia Sagrada, de Gênesis, Apocalipse, aquilo que precisa ser de fato enquadrado. Então veja bem, aí Jesus continua respondendo, dizendo, são muitos que procurarão a entrar por essa porta estreita e não vão poder entrar. Veja bem, muitos, irmãos, que nós da Igreja Adventista da Promessa Renovada e outros possamos não estar incluídos nos muitos que não irão entrar pela porta estreita. Constata-se alguma estatística que no mundo, no planeta, todo mundo tem uma devoção, uma devoção. Todo mundo fala em Deus. Se perguntasse todo mundo quer ir para o céu, vai ficar um que vai dizer, eu não quero. Agora tem um que eu ouvi dizer na internet, que ele fala para Deus que eu não quero ir para o céu. Então isso aí é um dos 99. Então veja bem, aí depois vamos para a outra parte. Aonde disse aqui, aqui na outra parte, em seguida, em sequência, ou melhor dizendo, vamos falar agora de uma porta fechada. Nesse mesmo texto de Lucas que eu li, vocês sabem que a Bíblia, Jesus gostava muito de parábola. Ele gostava de figuras. E aí ele disse aqui, um pai de família levantou-se e chegou a hora em que ele fechou a porta. No ele fechar a porta, alguém então disse, abre-nos a porta, queremos nós entrarmos. E aí Jesus disse-lhes, em verdade eu lhes digo, que eu vos não conheço, eu não conheço vocês. E aí estes uns, eles começam então a dizer, Senhor, nós comemos juntos, bebemos juntos, isso são justificação para alcançar uma bênção, sendo que tal não fez coisas corretas. Nós comemos e bebemos na sua presença, Senhor. E o Senhor passou nas nossas ruas, ensinando. Veja bem, irmãos, aí a segunda vez, Jesus torna a dizer, não sei de onde sois. Que decepção. Eu estou dizendo que eu conheço o Mestre, e o Mestre diz, eu não conheço vocês. Aí prossegue-se a causa, por que ele não conhece. Jesus está dizendo assim, porque praticais a iniquidade. E aqui nós vamos só
as decepções por pessoas que chegou em horas em que a porta já estava fechada. A outra coisa é que alguém não se interessou em entrar pela porta estreita. E a outra coisa é porque praticou iniquidade. Então Jesus não conheceu tais. Vamos virar a folha. Mateus capítulo 7, versículo 21. Vocês sabem que teve alguém até uma vez, é uma ilustração de alguém que diz que não acreditava em Deus. E ele estava dirigindo o carro. Aí passou uma criança diante do carro. E aí o motorista brecou, aquele que não acreditava em Deus, brecou rapidamente para não matar a criança. Mas aí ele disse assim: meu Deus. Aí o crente lá falou assim: mas o senhor não acredita em Deus? Como é que o senhor lembrou de Deus agora? Aí ele disse: mas também numa hora dessa. Então, nas horas difíceis, nas tempestades, até aquele que não acredita em Deus, muitas vezes pronuncia o nome de Deus como socorro. O nome de Deus é muito falado. Eu fico até vendo muitas vezes, até na televisão, na internet, as pessoas dão o nome de Deus em vão. O nome de Deus é conforme disse lá em Êxodo capítulo 20, o versículo de 1 até 17, Deus 10 mandamentos. E lá está dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E nós sabemos que todo mundo fala em Deus, até porque que quando a gente fala assim, mas em determinado lugar não ensina bem a palavra de Deus, não ensina como deve. Alguém disse assim: aonde fala em Deus está tudo bom. E aqui então, no Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 21, está dizendo assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Como disse o sacerdote, palavras de Jesus. Então é o que faz a vontade do meu Pai. Uma das vontades de Deus, que é o nosso Pai, é que nenhum homem ou uma mulher se perca, mas todos venham ao conhecimento da verdade. E agora nós prosseguimos aqui. Alguém nos dias que Jesus irá vir vai fazer o mesmo que nós falamos anteriormente. Alguém querer justificar que comeu e bebeu foi Jesus. Aqui no texto em que eu vou ler, em Mateus capítulo 7, o versículo 22 em diante, encontra-se escrito as frases ditas que na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitos aqueles dias vai cobrar de Jesus o que eles fizeram aqui na terra e que foi rejeitado naqueles dias, porque não fizeram tudo o que precisava ser feito.
Então eles vão dizer a Jesus: Senhor, nós em teu nome expulsamos demônio. Profetizamos em teu nome e fizemos maravilhas. Olha que maravilha, coisa, né, irmãos? Então Jesus, ele lhes responde dizendo: eu vos não conheceis, eu não conheço vocês. E vem a questão, por que Jesus não conhece essas pessoas que profetizaram, fizeram maravilhas e profetizaram. Ali eles fizeram tudo isso. E Jesus então lhes dirão naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço, porque praticais a iniquidade. E a iniquidade é pecado, o pecado é transgressão da lei. Mateus 7, versos 22 e 23. Então, amados, aqui está alguém sendo decepcionado naquele dia da vida de Jesus, porque praticaram a iniquidade. Vamos voltar aqui. Agora a porta fechada para aquelas pessoas que não têm uma unção. Veja bem, irmãos, vocês sabem que o óleo, quando a gente unge as pessoas com óleo, o óleo era usado para ungir o sacerdote, para ungir o rei e para ungir o profeta. E esse óleo significa o Espírito Santo de Deus. E esse mesmo óleo é que era usado para alumiar o templo. O que eu quero dizer com isso? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos de ter luz em nós. Jesus disse naqueles dias: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmãos amados, lá o sábio Salomão ele disse: em todo tempo seja alvo, branco, os seus vestidos, puro, e não deixa faltar óleo na vossa cabeça. Oh Deus, aleluia! Precisamos de ter luz, ser luz. Leve essa mensagem para o seu companheiro. Se você não vai precisar, você está aqui nesta noite, porque escolheu o melhor lugar. Então, amados, vou falar um pouco, como eu mencionei na questão da lâmpada, da luz. Vou mencionar com vocês a questão da parábola feita por Jesus, aonde ele fala das 10 virgens. 5 delas eram cuidadosas, tinha azeite nas suas lâmpadas, e carregava em
mais um pouco de azeite. E aquelas virgens imprudente ou a louca, conforme disse lá, carregavam azeite só nas suas lâmpadas. Elas não tinham reservas. E aí, lá no texto, Mateus 25, né, o Evangelho de Mateus, diz assim: quando foi a meia-noite, ainda quero dizer para vocês, elas então dormiram, a todos com as lâmpadas, e dormiram todas. E quando chega a meia-noite, ouviu-se uma voz que disse: aí vem o esposo. Vocês sabem, irmão, nós, individualmente, nós somos templo, somos igreja, não é? Mas o coletivo é a noiva de Cristo. O coletivo de todos os crentes, nós no coletivo, nós somos a noiva de Jesus, e Ele vai vir um dia buscá-la. Então, quando diz aí vem o esposo, e as virgens loucas levantaram e saíram junto com as prudentes, e começa agora ela pedir azeite emprestado, porque a sua lâmpada estava apagando. E aí as prudentes disseram-lhe: não, se nós emprestarmos, ficamos sem azeite, então é melhor ir ao mercado e comprar o azeite. E elas foram, as virgens loucas foram comprar. E enquanto isso, as virgens prudentes, quando o esposo veio, disse o texto, que a porta estava aberta, elas entraram participar da boda do Senhor. E quando as outras vieram, acontece que a porta estava fechada. E elas começam a bater: abre-nos, Senhor, que nós queremos entrar. E aí então Jesus disse: olha, eu também não conheço vocês, é desconhecido vocês. Aí termina-se o texto dizendo: portanto, vigiai. Não sabeis a hora em que virá o seu Senhor. Tem muitos de nós, a mensagem cristológica sempre é essa: pregar a vinda de Jesus Cristo. Sabemos de uma coisa: nós precisamos de pregar sim, mas a gente tem certeza que Jesus virá buscar a sua igreja, os seus fiéis na terra, mas que precisa de cada cidadão preocupar com a sua ida daqui para outra vida, porque quando Jesus vier, Ele vai dizer, enquanto eu digo para os irmãos e para as irmãs nesta noite, a maior decepção para todos aqueles que não fizeram a vontade de Deus. Então veja bem, vou botar aqui: a maior decepção para todos na vinda de Jesus Cristo, aqueles que não conseguiram entrar pela porta estreita, aquele que esperou a porta fechar, aqueles que não carregou azeite na sua vasilha. Então, aqueles que não se esforçaram para porfiar, entrar pela porta estreita e entrar
contrário disso aí, então, será alegria. A igreja naquele dia, aqueles que fizeram a vontade de Deus, pega a Bíblia para ler e aprende a vontade de Deus, como deve de ser, fazer a vontade de Deus, como está escrito na Bíblia, conforme disse Paulo, tudo quanto Dante foi escrito, foi para os nossos ensinos, foi escrito, a fim de que pela paciência e a consolação que é nas Escrituras, tenhamos a esperança naquele dia, para aqueles que entraram pela porta estreita, a porta rejeitada por muitos, mas escolheram essa porta estreita para entrar por ela. Então a promessa, ou melhor dizendo, o convite naquele dia será para essas pessoas. Vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É para aqueles que, quando Jesus chamou discípulos naquele tempo, e ele continua chamando até hoje, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. E ainda não posso dizer, não posso deixar de falar, que a questão de entrar pela porta estreita tem que ser um exemplo dado por Jesus, que se refere a mudanças sofredoras, conforme Jesus disse para Nicodemo. Nicodemo, em verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Precisa de mudar. Precisamos de mudar, porque a última mudança será feita por Jesus quando ele vier no céu. E ainda ele disse, na verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso foi Jesus em que disse. E eu creio plenamente como vocês também acreditam. E assim, meus amados, será um dia de muita alegria na vida de Jesus por aqueles que estão esperando a sua vinda gloriosa. E aqueles que for daqui antes dele vir, irão dormir no Senhor, como nossos irmãos dormem, mas vão aguardar a primeira ressurreição. Porque entraram pela porta estreita. E que Deus abençoe.